Vamos continuar com a nossa aulinha? Bom, gente, livro de português, falamos sobre as notações léxicas, né? Que são os sinais acessórios que servem para auxiliar a pronúncia de cada palavra, tá certo? Então, nós aprendemos todos esses sinais, tá certo? Que nos ajudam a pronunciar. E agora nós vamos para o exercício, tá bom, meus amores? Vamos para o exercício, ok? Justamente da página 44, tá bom? Exercício da página 44. O que é que você vai fazer? Aqui tem um texto, leia o texto e responda as perguntas. Você vai ler esse texto, fim de semana na fazenda. Que legal, hein? Quem que não gosta? Fim de semana na fazenda, só que agora não, né? Daqui uns dias. Vamos ler com a tia. Meu avô e minha avó tinham me mandado buscar o pão na padaria, que ficava na rua do Bem-te-vi, junto a uma doceria. Peguei carona com seu Samuca, que ia ao mercado comprar açúcar. Quando eu voltei, fui brincar com meu amigo Juca. Fizemos com o pão um sanduíche e tomamos também suco de uva. No fim da noite, caiu um aguaceiro e eu fui dormir com o barulhinho da chuva. Que bom, né? É muito bom, né? Dormir com o barulhinho da chuva. Eu gosto muito. Eu acho que vocês também gostam. É legal. Bom, meus amores, letra A. Que diferença você consegue perceber entre as palavras avô e avó? Quanto à sua pronúncia, qual é essa diferença? Letra B. Em que palavra do texto a letra C possui som de S como em doceria? Qual é? Letra C. Que sinal foi utilizado para ligar os elementos da palavra Bem-te-vi? Como é o nome desse sinal? Aí você vai marcar com X, tá? Letra D. Marque a palavra abaixo que possui a vogal A com som nasal, como na palavra pão. Você irá marcar. Segundo quesito, as frases de acordo com cada noção, complete as frases de acordo com cada notações léxicas. Então vamos lá, letra A. Em algumas palavras, o som aberto das vogais será indicado pelo acento, e aí você vai escrever o nome do acento. Como nas palavras, você vai escrever o nome das palavras que tem esse acento. Em uma palavra composta, como? Você vai escrever uma palavra composta, tá certo? Os elementos serão unidos pelo que sinal eu uso para escrever uma palavra composta? Tá? Letra D. Para a letra C ganhar o som de S antes das vogais, quais são as vogais que eu coloco a letra C com cedilha? Devemos utilizar o cedilha. Quais são as vogais que eu coloco? Terceiro quesito. Coloque os sinais gráficos corretos nas palavras das frases abaixo. Então, aqui eu tenho a frase A. O irmão do meu amigo José vai de metrô para a escola todos os dias. E aí você vai colocar os sinais que estão faltando, tá? O beija-flor é um pássaro muito bonito. Consegue polinizar as plantas enquanto voa. Então você vai acrescentar os sinais que está faltando, tá certo, meus amores? Esse foi o livro de português, né? Que nós fizemos a página 44, tá certo? Português, nós fizemos a página, iremos fazer a página 44, tá certo? Aulinha de português. Vamos agora para reforço. Livro de reforço, tá? Que é a página 58, a página 57 até a 59, tá certo? Reforço,
página 57 até a 59. E aqui nessa página 57 tem um texto, tá certo? Então vamos lá. A herança. Um homem rico estava muito doente, sentindo que a sua hora estava chegando. Pediu papel e caneta e escreveu: Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas, antes de pontuar sua frase, ele morreu. Para quem o falecido deixou a sua fortuna? Eram 4 concorrentes. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. O sobrinho pontuou assim: Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Já a irmã pontuou assim: Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O padeiro fez a pontuação que julgou correta. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E um representante dos pobres com mais estudo fez sua versão. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Como não se entrou no acordo, o caso foi para o tribunal. O juiz decidiu a herança deveria ficar com os pobres. E aí a gente vê crianças como os sinais, né, os acentos gráficos, né, os sinais, as vírgulas, como faz diferença em uma frase. Muitas vezes a gente escreve frase, aí esquece de colocar o acento, de colocar a vírgula, e a gente vê que muda todo o sentido de uma frase quando falta, né, alguns desses sinais. Então, por isso que é muito importante a gente, ao escrever uma frase, colocar os acentos direitinho, colocar a vírgula, porque senão quem vai ler vai entender de uma forma diferente. Foi justamente o que aconteceu aqui, né? Ele estava fazendo seu testamento, porém no momento dele pontuar, ele morreu. Então ficou assim, cada um interpretou de uma forma, de sua própria forma, né? Então por isso que é muito importante pontuar e assinalar bem o que a gente está escrevendo, tá, meus amores? Quais os personagens do texto? Primeiro quesito. Marque a sua resposta correta. Filho, mãe, irmã, homem rico, padeiro e pobres. Homem rico, sobrinho, irmã, padeiro, pobre e juiz. Homem rico, tio, sobrinho, mãe, padeiro e pobres. Homem rico, sobrinho, sobrinha, tio, tia, padeiro e pobres. Você vai marcar a resposta certa, tá certo? Segundo quesito, qual o título do texto? Organize as letras e pinte o baú com o nome correto. Então, você vai organizar as letras e vai pintar o baú com os nomes corretos, tá bom? Terceiro quesito, organize as palavras, forme a frase e descubra quem ficou com a herança. Então, aqui você vai ver quem foi que ficou com a herança quando você organizar toda a frase, tá? Quarto quesito, o que fez as personagens para mudar a fala do homem rico, sobre quem iria ficar com a herança? O que foi que eles fizeram? Quinto, você concorda com a decisão do juiz? O que faria se fosse o juiz? O que você faria se fosse esse juiz? Página 58, de reforço. Primeiro quesito. Veja a história em quadrinhos abaixo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos ver. Como você chama?
Eu me chamo João. E você? Meu nome é Mariana. Você viu o beija-flor? Vi. Aqui há muitos. São as frutas, as maçãs. Muitas crianças vêm aqui para brincar. É pura diversão. Aí aqui tem, pinte na árvore as palavras que aparecem na tirinha e estão acentuadas de forma correta, tá? Então aqui eu tenho palavras que não estão de forma correta, acentuadas. Você vai tirar daqui, você vai acentuar, você vai pintar na árvore as palavras que aparecem na tirinha e estão acentuadas de forma correta. É só observar, tá? É o segundo quesito do nosso livro de reforço. Acentue as palavras corretamente e descubra o caminho em que todas as palavras são acentuadas, para levar João e Mariana até o beija-flor, tá certo? Então, você vai acentuar as palavras, tá? Corretamente, e você vai descobrir. Primeiro vai ter que acentuar, tá certo? Terceiro quesito. Qual o sinal utilizado na palavra beija-flor? Forme outras palavras utilizando o mesmo sinal. Faça a correspondência da segunda com a primeira coluna e escreva as palavras nas linhas abaixo. Tá certo? Então, aqui você vai utilizar, né? Você vai formar outras palavras utilizando esse sinal, que é o hífen, tá certo? Esse foi o terceiro quesito da página 59. Tá certo? Páginas 50, deixa eu ver aqui direitinho. Páginas 57, 58 e 59 do reforço. 57 até a página 59, tá, meus amores? Vamos para a gramática? Vamos lá para a gramática? Vamos ver. Página 28 de gramática. Vamos ver a atividade, o que é que está pedindo nessa página 28 e 30. 28. Separe as sílabas das palavras, pinte de vermelho a sílaba tônica e acentue corretamente. Então, você vai separar, você vai pintar de vermelho a sílaba tônica e vai acentuar essas palavras corretamente, tá? Segundo quesito, complete as frases com uma das palavras das duplas do quadro. Então, aqui eu tenho várias palavras no quadrinho e você vai completar as frases com uma dessas palavras, tá? Terceiro quesito, pinte o quadro do grupo de palavras que estão acentuadas incorreto. Então, você vai pintar o quadrinho, tem 3 quadrinhos. Aí, o que é que você vai fazer? Tem 3 quadrinhos, você vai pintar aquela que está acentuada de maneira incorreta. Tá certo? Quarto quesito. Procure no diagrama as palavras que estão acentuadas, copie-as e explique por que são acentuadas. Então, eu tenho aqui 4 palavras nesse diagrama, tá certo? Que estão acentuadas. Você vai copiar nos 4 quadradinhos e embaixo, na faixinha amarela, vocês irão explicar por que elas são acentuadas. Quinto quesito. Responda as adivinhas abaixo. Veículo rodoviário grande que carrega muita gente. Você vai escrever o nome desse veículo. Usamos na cabeça para evitar o sol. O que é que nós usamos na cabeça? Vemos antes de um trovão. O que é que vem antes de um trovão? Você vai escrever. Página 30. Primeiro, complete com sa, só, su ou são. Então, aqui eu tenho várias palavras, você vai completar, tá certo? Segundo quesito, empregue corretamente o tio e a cedilha, formando novas palavras. Observe o modelo. Então, o modelo eu tenho respirar, respiração, doar, doação e assim por diante, tá certo? Terceiro quesito. Ordene as sílabas e copie as palavras. Então, aqui eu tenho várias sílabas desordenadas. Você vai ordenar e vai formar palavras, tá certo? Quarto quesito.
Procure no diagrama a seguir palavras com tio e copie abaixo de acordo com as indicações. Então, eu quero que você procure no diagrama palavras com ão, an, ões e ães, tá certo? Estão todas no diagrama, tá, meus amores? Esse foi o nosso livrinho de gramática, tá certo? Então, por hoje, a gente vai se despedindo, tá certo? Até amanhã, certo? Se Deus ele nos permitir, mas eu acredito que ele vai nos permitir, tá certo? E mais uma vez eu peço que vocês se cuidem, tá certo? Para que vocês estejam bem. A tia também está se cuidando, tá bom? A tia não tá passeando, a tia não tá saindo, a tia está em casa, tá bom, meus amores? Então, se cuida, tá? Quero ver todos vocês amanhã, tá bom? Então, uma boa aula e até amanhã. Tchau!